E o Bradesco já era? Essa é a sensação de muitos investidores após essa alta do Bradesco. Eu vou comentar como eu enxerguei o Bradesco durante todos esses meses e como eu devo enxergar ele daqui para frente. Eu tenho sempre essa reflexão nas ações que passam por momentos similares. Aí você pode ver se faz sentido para você e vale destacar que vem dividendos do Bradesco aí. Bem-vindo ao canal Top Ações. Like no vídeo é sempre muito importante. Seu like também, considere se inscrever no canal ativando o sino. Verifica aí se você está inscrito, tá? Quando a gente olha a cotação contra lucro, a gente vê que existe uma relação quando o mercado antecipa muitas vezes o aumento do lucro ou a queda do lucro. E a gente vê aqui de marronzinho a cotação caindo muito enquanto o lucro realmente caiu na pandemia. Deu uma recuperada, teve um momento aqui de sinistralidade também atrapalhando em alguns momentos do banco, deixou ele meio travado nos lucros, mas os lucros não caíram dessa forma toda que o mercado precificou. Essa queda leve aqui nos lucros de agora é muito suave perto de toda essa antecipação de caos. Cada vez foi somando mais caos no Bradesco, mostrando que o mercado estava exagerado. Isso sempre foi uma realidade, acho que todo mundo entendeu isso. A grande questão é: e agora, quando comprar o Bradesco? E a resposta do quanto comprar e quando comprar o Bradesco vai muito da estratégia de cada um com a ação e com a carteira. O Bradesco teve uma queda muito forte com Americanas e na minha narrativa é que ele fosse demorar um tempo ainda, pelo menos até o meio do ano, para ficar nessa lateralização. E a gente tem que ir reavaliando sempre o case. Ninguém tem bola de cristal. E aí o que a gente deveria fazer aqui? O que eu faço geralmente com ações assim? Ir comprando aos fundos. E eu fiz algumas vezes com o Bradesco, mas eu nem fiz tanto. Vocês viram eu comprar poucas vezes aqui o Bradesco, mas olha, chance não faltou aqui, tá? De ir comprando devagarzinho. E aí o que a gente vê, um cenário de melhor, a gente fala, é agora. Porque aí acaba aquele risco maior de ter uma queda mais forte. E indícios não faltaram. Tivemos aqui a questão da Americanas, com possibilidade de acordo já no meio do ano. Então no meio do ano vai vir um acordo aí provavelmente, segundo o próprio Bradesco e Itaú. Isso já deu uma animada, o mercado já antecipou um pouco. Veio o resultado do Santander, o resultado foi melhor do que o esperado. Isso aqui já deu um ânimo em relação aos bancos. A gente viu as ações subiram. E aí depois nós tivemos o próprio resultado do Bradesco, onde eu foquei ali novamente no resultado bom do Bradesco. Sim, ele errou no passado, mas estava corrigindo essa trajetória. Ele tinha agora uma perspectiva positiva à frente, né? E aí as ações realmente foram subindo. Quem deixou para comprar após o resultado ainda não era um tempo perdido, ainda estava bem, ó, na meiota aqui do case da Americanas. Não era o fim dos tempos. O que não pode é ficar olhando as coisas subirem e depois falar, e agora? Será que eu compro? E agora? Será que eu compro? Ninguém vai ter essa resposta nunca. O fato é que o Bradesco ainda está barato e amanhã talvez ele sim dê uma realizadinha ou talvez ele continue a subir, porque na verdade ele deveria subir muito ainda. Segundo só, uma conta porca aqui, bem porquinha, para ele voltar ao valor de 2022, que é um valor barato, ele teria que subir 24%. Se você pegar um período mais para trás, eu não estou dizendo que deveria acontecer isso, mas é só um exemplo bem porquinho mesmo, tá? Pra gente ver, olha só, ele teria que subir 49%. Então, quanto mais você pega o topo, olha só, o negócio vai ficando pior. Então, assim, ninguém tem essa resposta, mas o fato é que o cenário foi melhorando aos poucos e isso foi refletindo nas ações. O BBDC4 também com um cenário bastante parecido, olha só. As ações foram subindo pelos mesmos motivos do BBDC3, também tem uma possibilidade de alta bastante grande aqui. E no resultado do Bradesco, desde o quarto trimestre nós vimos o banco atuando para reduzir a inadimplência, além do mais ele focando exatamente na principal ponto onde está pegando mais inadimplência e vem focando forte, nós vimos continuidade nisso para contornar inadimplências futuras. Ele demorou para fazer isso? Demorou, mas ele está fazendo isso, vai trazer melhorias ainda na inadimplência futura, inadimplência essa que ainda está pegando, então realmente chegou a números muito altos aqui na inadimplência, no total 5,1, a pessoa física está pegada, principalmente as pequenas e médias empresas que eu acho que deu uma surpreendida negativa aqui, está pegado, mas está dentro do normal. O banco segue renegociando para contornar a inadimplência. E se vocês não lembram, assim que o Bradesco divulgou o resultado do quarto trimestre de 2023, eu deixei bem claro, antes mesmo do mercado comentar, que o grande problema do Bradesco parecia ser o guidance de provisões monstruosas. E foi isso que nós vimos na sequência do mercado comentando. Aquilo ali assustou. Só que olha só,
Diante nesse cenário de renegociação e tudo mais, perspectivas de melhoria à frente, o banco provisionou no primeiro trimestre exatamente dentro do esperado. Então isso aqui já dá um alívio, porque o negócio estava ruim, mas pô, não vai piorar pelo visto. Veio dentro do esperado as provisões, isso aqui é um belo de um indicativo. E aí a gente tem então provisões gordas, mas dentro do esperado. Aqui é a questão da Americanas no quarto trimestre, né? Então a perspectiva não é de pior até o momento, mesmo que a inadimplência esteja muito forte, a gente está vendo o banco provisionando dentro do esperado. E o índice de cobertura ainda bastante gordinho aqui, né, dando uma certa segurança para o banco. Então, é isso que você tem que refletir. O cenário era o pior dos mundos, o mercado fez uma precificação monstruosa de queda no lucro e não está saindo tão ruim assim, ou seja, nós já estamos no fundo do poço e as ações já começam a se reverter diante dessa possibilidade de daqui para frente não termos surpresas negativas. E falando de dividendos, o Bradesco deve anunciar dividendos em junho, provavelmente a Datacom deve ser lá para o fim do mês, né? Mas o anúncio vem antes. Dividendo não deve ser tão gordo assim, deve ser mais ou menos o patamar do ano passado. Lembrando que no ano passado ele segurou um pouco mais o dividendo maior para o início do ano, né? E no fim do ano, na verdade, esse aqui é referente ao ano anterior. Foi um dividendo maior, talvez ele faça isso novamente agora. Ele segurou já as bonificações, talvez ele pague mais para frente, talvez ele pague 20% no ano que vem. Ele já fez isso alguma vez na história aí. Então, assim, algumas coisas ele está segurando um pouco para ver se realmente o cenário vai se concretizando melhor. Americanas pode ser um ponto para colaborar em relação a isso. Então, a gente não tem totalmente certeza das coisas, mas a gente vai vendo o cenário ficando um pouco melhor. E é isso que as ações vão precificando para frente. E as ações do Bradesco ainda estão muito baratas. No próprio preço teto, a gente vê aqui uma margem de 46,9%, isso porque o Bradesco faz bonificações, embora ainda não tenha feito nesse ano, é normal ele fazer muitas, e aí a gente vê um dividendo que acaba ficando até oculto aqui nisso. Então a realidade é essa, o cenário do Bradesco melhorou, por isso que as ações subiram, a decisão de compra tem que ir de cada um. Ela está inclusive batendo aqui numa resistência de aproximadamente 13,80, o BBDC3 não está conseguindo superar, talvez volte a cair, não sabemos, e o BBDC4 também está com uma dificuldadezinha aqui em torno de 16,20 por aí. Os dois estão aqui tentando ver uma boa notícia para realmente estourar e voltar aos patamares superiores, ou de repente não. Isso depende não só do Bradesco, como também do cenário macro, tá? Então, no longo prazo é uma boa compra, no curto prazo é sempre difícil, você sempre vai ver as ações subindo quando o cenário melhorar, e aí você pode tentar antecipar-se o máximo possível. E o cara que comprou nesses fundos, obviamente, fez um trabalho muito bem feito. O difícil foi comprar exatamente somente nesse fundo, que é algo muito difícil. Agora, o cara técnico que fez a leitura mais correta possível, ele viu essa questão da Americanas e fez compras já nesses momentos aqui. Ele confirmou com o Santander e fez compras nesse momento aqui. Esse cara, ele já foi mais técnico, tá? Ele poderia, inclusive, ter feito compras aqui um pouco protegidas com esquemas de opções. Enfim, o fato é que nós sempre teremos ações subindo quando o cenário melhora. E aí é sempre tentar entender aonde tem o exagero e aonde não tem. Na minha opinião, não tem exagero nessa alta, mas ela pode cair sim. Inclusive, vamos ver os preços justos que o mercado está precificando para o Bradesco nesse momento. E a escolha entre BBDC4 e BBDC3 realmente está pendendo ainda para o BBDC3. Obviamente, a liquidez maior está na BBDC4. Quem opera com opções como eu, às vezes acaba sentindo um pouquinho de falta, né? Mas dá para operar na 3 ainda. O dividendo está maior na 3. PVP e PL nos mostram que ela está realmente mais descontada, mesmo tendo dividendo menor. Como ela está bem mais descontada, o dividend yield acaba sendo maior na BBDC3. E de bônus ainda temos as ações que o controlador tem e também temos tag along aí 100%, embora nunca vá ser usado tag along no Bradesco, né? Enfim. Em termos de preço-alvo, o mercado precifica 17,24, o consenso, né, para o BBDC4, uma margem de apenas 6,90, o que eu já acho pouco para 2023. Imagina se pensar a longo prazo. Isso aqui está muito baixo esse preço, mas sim, eles podem acabar acertando no curto prazo porque o cenário macro é instável, a bolsa inteira subiu. Você às vezes não aportou no Bradesco, mas aportou em outra ação que subiu tanto quanto, ou às vezes mais do que o Bradesco. Então, é um cenário onde tudo sobe, é um risco maior de curto prazo, obviamente. O cenário macro ainda é instável.
Deixa o like no vídeo, considere também se inscrever no canal e comenta. Você está comprando o Bradesco, você está olhando o Bradesco ou você já está pensando até realmente em vender o Bradesco? Um abraço, até o próximo. Valeu!